Oi, Tainá, boa tarde a todos que nos acompanham. Provavelmente, sim, algum tipo de ameaça a essa escalada de retórica de Donald Trump. Perdão, estava me escutando aqui agora sim. Porque justamente Donald Trump fez aquela ameaça neste sábado de impor tarifas de 10% sobre alguns países europeus, subindo essas tarifas para 26%, se esses países, para 25%, perdão, a partir de junho, se esses países não aceitarem a compra completa da Groenlândia pelos Estados Unidos, um acordo para isso. Essa medida foi direcionada à Alemanha, Dinamarca, Finlândia, França, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia, portanto, 8 países, incluindo a Dinamarca, que é dona da Groenlândia, que tem um governo semi-autônomo. E esses países têm defendido a independência da Groenlândia, da Dinamarca e também a soberania da Groenlândia, e Donald Trump direcionou, então, essa ameaça tarifária a esses países que responderam com esse comunicado dizendo que a ameaça de Trump prejudica as relações transatlânticas e pode desencadear uma perigosa espiral ascendente. Eles também falaram que esses países manifestam a solidariedade à Groenlândia e à Dinamarca e disseram que eles vão continuar coordenados em sua resposta e comprometidos com a defesa da soberania e da integridade territorial. Donald Trump também disse no comunicado em que ele ameaçou impor essas tarifas que essas 8 nações teriam viajado à Groenlândia para fins desconhecidos, se referindo a um exercício militar que elas fizeram na quinta-feira. E os aliados europeus responderam a essa fala de Donald Trump, dizendo que esse exercício militar não representa nenhuma ameaça a ninguém, mas que, como membros da OTAN, eles precisam responder à necessidade de fortalecer a segurança do Ártico. Além desse comunicado que foi divulgado nesse domingo, como você disse, Tainá, os parlamentares europeus estão reunidos em Bruxelas agora para uma reunião para decidir de que forma que eles podem responder a essa nova ameaça de Donald Trump. E aí a gente já tem alguns indícios do que pode acontecer, porque parlamentares já têm defendido abertamente algumas retaliações comerciais e, mais do que isso, alguns dos principais líderes europeus também têm falado sobre algum tipo de medida de retaliação aos Estados Unidos para tentar demover Donald Trump dessas investidas em relação à Groenlândia. Então, para dar alguns exemplos, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que é aliada de Donald Trump, classificou essa ameaça tarifária como um erro e disse que comunicou isso por telefone a Donald Trump nesse domingo. Também Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, mas que é alvo dessas ameaças tarifárias de Donald Trump, também disse que essa medida representa um completo equívoco e falou que ia tentar dialogar e conversar com Donald Trump para transmitir isso a ele diretamente. E também o secretário-geral da OTAN, agora recentemente, nas últimas horas, se manifestou, Mark Rutte, dizendo que conversou com o presidente dos Estados Unidos sobre a situação de segurança na Groenlândia e no Ártico e disse que eles vão continuar trabalhando nisso e que ele espera ver Trump em Davos, no Fórum Econômico Mundial, nesta semana para discutir isso mais a fundo. E aí, Tainá, essas foram algumas das manifestações por parte desses líderes, mas o presidente francês Emmanuel Macron, segundo um funcionário do governo francês, também está pedindo para a União Europeia acionar um poderoso instrumento anticoerção caso os Estados Unidos levem essas tarifas a cabo. Esse instrumento anticoerção, ele é apelidado, inclusive, de bazuca comercial e ele permite restringir tanto importações de bens e serviços dos Estados Unidos na Europa e tem sido invocado em algumas situações e também nas ameaças tarifárias anteriores de Donald Trump como uma poderosa arma de dissuasão por parte dos europeus e que pode pressionar os Estados Unidos em questões tecnológicas e comerciais. Então, a Europa pode partir para esse instrumento mais drástico se Donald Trump, de fato, não voltar atrás nessa ideia de impor essas tarifas de 10%, que podem subir para 25%. É isso que está em jogo também nessa reunião que acontece em Bruxelas neste domingo. O temor da Europa é que, ao adotar esse tipo de medida mais drástica, eles podem ter algum tipo de retaliação também por parte dos Estados Unidos, e eles dependem dos Estados Unidos tanto comercialmente quanto para questões de segurança por causa da OTAN e também da guerra na Ucrânia. Eu volto com você, Tainá.